Olá? Agora sim, olá. Estamos começando o desvio padrão número 4. E hoje eu, o Gustavo Cunha e a Fernanda Rogozic vamos falar sobre investimentos no exterior. E um tema muito importante que está ganhando muito interesse, né? Até pouco tempo atrás, investir no exterior era coisa para gente muito grande. E até pela questão política do país, cada vez mais as pessoas têm buscado essa possibilidade de remeter algum dinheiro para fora, né? E as opções estão crescendo, de forma que eu também não preciso mais ser um cara muito grande, um investidor muito grande, para ter acesso a isso. Então, a gente achou que era uma boa trazer esse tema para o programa. Eu vou deixar o pessoal se dar uma boa tarde, uma boa noite para todo mundo, e depois a gente começa a falar exatamente do tema. Fernanda, Gustavo, boa tarde. Olá, tudo bem? Boa tarde. Acho que a questão de investimento no exterior, além de ser importante, né, por conta de todo mundo agora estar preocupado em mandar dinheiro para fora, morar fora, inclusive foi pedido de um dos ouvintes ou a pessoa assinante do nosso canal que também mostrou interesse no assunto, né? Sim, ele pediu e cá estamos nós agora falando sobre isso, né? O que eu queria começar, acho que para dar um começo, acho que assim, a primeira coisa para investir no exterior acho que você tem que olhar a motivação para você investir no exterior, né? Então, e tem um monte de coisa que acaba decorrendo disso. Então, quando você está investindo no exterior, você vai estar investindo. O que você vai querer investir? Você vai querer diversificar, ou seja, aplicar em outras moedas? Você vai querer aplicar em ativos que eventualmente você não tem acesso aqui dentro do Brasil? Isso aí precisa ser lá fora, ou pode ser aqui dentro, né? Porque você tem algumas alternativas de ativos que são listados aqui dentro, mas que são ativos do exterior. Então, assim, de modo geral, acho que eu colocaria em três categorias, né? Um é diversificação de moeda, né? Pode ser feita lá fora ou aqui, depende do instrumento. Diversificação de ativo, pode ser feito lá fora ou aqui. E se você quer efetivamente investir lá fora, seja por uma razão societária, seja por uma razão de que você vai mudar para fora, seja por uma razão de que você, sei lá, não está acreditando tanto no país ou na situação brasileira. Então, acho que isso precisa ser analisado antes, para daí sim ser feita a seleção de qual veículo será utilizado e qual ativo será aplicado, né? Então, deixa eu pegar aqui de uma maneira geral. Quero aplicar em ações nos Estados Unidos. Tá? Ações nos Estados Unidos, você tem algumas alternativas para fazer isso, né? Então, você pode fechar um câmbio, mandar o dinheiro para fora, aplicar nas ações lá. Você pode entrar aqui na bolsa, na B3 e comprar ações aqui na B3, comprar alguns ETFs aqui, né? Quero investir em títulos da dívida soberana dos países. Quero comprar um Treasury. Fecha câmbio aqui, manda para lá e compra, né? Manda para lá e compra, aí você tem várias estruturas. Você pode chegar lá e comprar um fundo. Você pode chegar lá fora e comprar um título. Você pode também ter uma estrutura lá fora onde você não é a pessoa física que vai comprar, você cria uma empresa lá fora, que é uma estrutura bastante comum para quem começa a ter um pouco mais de dinheiro e quer diversificar. Você acaba fazendo um investimento lá fora via uma empresa para investimento. Você abre como se fosse um CNPJ de lá, numa empresa para você investir. Porque investir na física lá fora, você tem alguns problemas do ponto de vista tributário e pode gerar alguns problemas do ponto de vista de sucessão, né, de quando você vai deixar isso daí, seja via inventário, seja via morte, alguma coisa assim. Tá, então, ou seja, o que eu acho que é importante ter essa ideia antes do que falar só sobre ativos. Ativos no investimento do exterior, a gente pode aqui ficar falando algumas horas de ativos no exterior, que são vários, você tem uma diversidade muito maior do que os ativos aqui dentro. Mas acho que tem que ter uma motivação antes, essa motivação precede qual é o ativo que você vai investir. Tá bom? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ok. Fez toda a estrutura, tal, decidiu-se que vai investir em determinado ativo. Vamos pegar aí pelos mais conservadores. Acho que a Fê pode conversar um pouco para a gente, como a Fê morou lá fora, a Fê pode até colocar aí um pouco de como é que ela investiu o dinheiro quando ela estava lá fora. Que não muda também de você estar aqui e abrir uma conta no exterior, né? Você vai provavelmente poderia investir nos mesmos investimentos que a Fê fez quando ela estava morando lá.
Vamos lá, Fê, o que você investia lá? Eu, para variar, uma pessoa conservadora, né, para continuar meu estilo, tanto faz aqui no Brasil ou lá fora, eu aplicava no Money Market, que era o investimento, acho que o mais conservador que tinha, pelo menos no banco onde eu tinha conta, era o mais conservador. É o mais conservador do mundo, né? Porque você está falando de money market americano. Você está comprando título do Tesouro americano de curto prazo. Quem tem muito, não arrisca, cara. A gente arrisca porque a gente não tem, entendeu? Quem tem muito, não arrisca. Deve ser por isso. Não vou nem entrar nesse quesito aí. Mas, assim, o money market, de fato, era para o dinheiro... Ele não pagava nem a anuidade da conta, né? Porque ele rendia muito pouco mesmo, né? Como o Gustavo falou, né? Nos Estados Unidos é baixíssima, é um dinheiro de renda fixa, então rendia nada, né? É aquela coisa só para você achar que está investindo em alguma coisa, né? Porque deixar o dinheiro parado na conta também era demais para mim, né? Então eu falei, qual é o próximo passo? É o money market. Então eu tinha liquidez diária, rendia ali um pouquinho todo dia, enfim. Mas nos Estados Unidos tem uma gama enorme de produtos. Eu lembro que, né, os assets são muito especializados. Lá é tudo muito especializado, né? Então é diferente daqui que você vai num banco e você tem lá os produtos do banco, né? Então você escolhe o asset, escolhe uma corretora, escolhe uma seguradora. Então você vai, é muito dinâmico o mercado. Tem muito produto, muitas empresas. E aí, de fato, não é tão simples assim para você escolher o que você quer, né? Então, naquele momento eu fui no Money Market, que era o que me atendia. Mas tem muitas opções. Eu acho que o importante, acho que o Gustavo vai falar mais, é saber por que corretora que você vai, né? Então, como escolher a corretora, onde você vai aplicar, você tem que ter conhecer um pouco, ter uma ajuda de um planejador ou de um gerente, enfim, para auxiliar um pouco nisso. Fazer essa aplicação conservadora, era fácil, era burocrático, comparando com o Brasil, por exemplo? Não, no meu caso era super fácil, né? Eu trabalhava no banco que eu aplicava, então eu tinha uma certa facilidade. Money market é fácil. Lá nos Estados Unidos, eu acho que talvez, pelo menos quando eu morei lá, não tinha tanta burocracia, né? Então, eu acho que tem menos até do que aqui. Mas era simples, assim. Não... Agora, é diferente de quando você mora aqui e remete dinheiro para fora. É porque eu já estava com residência lá, era um caso diferente, né? Porque eu morava lá, meu imposto de renda era lá, eu tinha uma estrutura lá que facilitava. Agora, para um brasileiro mandar dinheiro para fora, aí requer uma outra estrutura, né? Você tem que remeter o dinheiro. Você tem um ponto, Fê, até aproveitando já, respondendo a pergunta do Marcelo aí, que pergunta aqui no site, né, que problemas do ponto de vista tributário, se for tudo declarado certinho. Tá? Então, assim, problema do ponto de vista tributário, você não tem nenhum, né? Na verdade, você vai fechar uma TIR, que a gente chama, Transferência Internacional de Reais, né, fechar um câmbio, você abre uma conta num banco lá fora, numa corretora, manda esse dinheiro para lá, chegando lá, você aplica. Você tem que tomar alguns cuidados na hora da tua declaração de imposto de renda, que você tem que declarar isso. Você tem uma declaração de ativos no exterior, que também é outra declaração que você tem que fazer, se o valor dessa transferência, desses ativos que você tem no exterior, for superior a $100 mil. Tá? Então, você tem algumas preocupações a mais. Né? Como é que você vai realizar, quando você realizar ou vender esses ativos, como é que vai ser o imposto que você vai ter que pagar sobre a variação cambial, né? Porque você está comprando agora com dólar aí a 3,20 e poucos, quando você voltar ele pode estar 4, pode estar 2, então você tem que tomar cuidado nesse resultado e aí ter alguns cuidados específicos em relação a isso. Mas assim, declarando tudo certinho, feito tudo certinho, problema em tese nenhum, tem que ter simplesmente essas preocupações, tá? Então você você abrir uma conta num banco lá fora, né, mandaria esse dinheiro para daqui dessa conta, tem alguns bancos, isso era uma coisa mais fácil de se fazer aqui no Brasil quando você tinha muitos bancos internacionais de varejo aqui. Né? Quando você tinha o HSBC, o Santander tem ainda, mas você tinha... Quem mais você tinha de varejo aqui? O Citi. Você tinha vários bancos aqui de varejo, e esses bancos já ofereciam esse serviço onde você abria uma conta aqui e uma conta lá. E aí você conseguia ver isso aí até tudo no mesmo site, no mesmo lugar, os dois
as duas contas, os dois investimentos, poderia até transacionar entre um e outro até determinados valores pelo site mesmo. Tá? Mas com o CIT saindo, com a HSBC saindo, isso acaba ficando mais complicado, mas os bancos nacionais também oferecem esse tipo de serviço, mas daí, em geral, não é integrado, você não vê no mesmo lugar, mas você pode, abre uma conta num desses grandes bancos nacionais, o Santander, por exemplo, é o banco internacional, onde você pode fazer isso. Abre uma conta no Santander Europa, uma conta aqui, e, se eu não me engano, acho que eles têm o link para você ver tudo junto, tá? Mas não sei. Tá? Mas a forma, só voltando ao negócio, manda o dinheiro para lá e aplica lá no que você achar interessante. Deixa eu dar minha contribuição, porque é o seguinte, a Fernanda já morou fora, o Gustavo morou fora e trabalhou com investimentos fora, então eles têm muito mais experiência do que eu nesse tema para falar. Eu fui buscar o seguinte, quem está aqui e quer exposição ao mercado de ações nos Estados Unidos, e fazendo o link com o programa passado que eu não pude participar, que foi sobre os ETFs, que é um tema que eu gosto muito, a gente já tem duas possibilidades aqui de dois ETFs listados na B3, que replicam a carteira do S&P 500. Então, um é administrado pelo BlackRock e o outro pelo Itaú. O do BlackRock, que o código é IVV11, IVVB11, daqui a pouco a gente vai confirmar isso, ele está ganhando liquidez. Descobriram que ele existe e ele está começando a ganhar liquidez. Então, está aí já uma bela possibilidade, se você não quer ter conta lá fora, remeter dinheiro para fora, e aí parte da abertura, quando o Gustavo estava falando qual é a sua intenção de ter investimentos no exterior, se é só ter uma diversificação do ponto de vista, eu quero ter investimentos que não estão totalmente correlacionados com o que acontece dentro do Brasil, isso pode te atender com muita facilidade, tá? E eu até preparei um materialzinho aqui para mostrar, ó. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Olha que interessante. Aqui são vários ETFs ou fundos de índices que tem listados aqui no Brasil. O primeiro é o BOVA11, que todo mundo conhece. E aí eu calculei o beta. O que é o beta? O quanto ele é sensível às variações do Ibovespa. É claro que ele é praticamente idêntico ao Ibovespa, afinal de contas ele replica essa carteira. E assim para vários outros que a gente tem aqui. Olha o IVVB11, que replica o S&P 500. Ao invés de ter um beta 1, ele tem um beta menos 0,17, ou seja, praticamente zero. Ele não é sensível ao que acontece com o Ibovespa. Nessa segunda linha aqui tem o R quadrado, que me diz o seguinte, o quanto que as movimentações do Ibovespa explicam as movimentações desses outros fundos de índice. Então, só 0,06, só 6% do que acontece aqui na Bolsa do Brasil explica o que acontece no ETF que replica o S&P 500. Do ponto de vista de diversificação, se é isso que você quer, você não está preocupado exatamente em remeter dinheiro para fora, este produto te atende, porque o que acontece com ele não diz respeito ao que acontece com a Bolsa Brasileira, com o Ibovespa. E o Ibovespa a gente tem que extrapolar para entender que o que acontece com o Ibovespa é o que está acontecendo com a economia. E claro que a sua preocupação deve recair no ponto de vista da liquidez. A liquidez ainda não é grande, como não é de nenhum ETF, com exceção do BOVA11, tá? Mas ela vem ganhando alguma relevância. Ó. Número de negócios no mês passado, esse fundo de índice teve 1.880 negócios e movimentou 76 milhões de reais. Bom, se você não é um milionário, se você quer investir 50, 100, 200 mil, te atende, já dá para pensar em fazer isso de uma maneira bem tranquila, sem burocracia nenhuma, direto na Bolsa. Outra possibilidade seria os BDRs, mas aí você precisa ser um investidor qualificado. Então, caso seja, você pode comprar os BDRs direto também na B3, montar a sua própria carteira. Só que o BDR tem um monte de outros custos, até o dividendo, você vai pagar um FII antes de receber o dividendo, essas coisas assim. Então, aí, se você quer mesmo ter uma carteira de ações lá fora, talvez seja mais interessante ir lá e montar suas próprias, comprar diretamente sua carteira lá fora. Agora, você só quer ter uma exposição ao mercado acionário americano, esse ETF, o IVVB11, já pode solucionar bem o seu problema. Você tocou num ponto importante, Arthur, que eu acho também, que é a parte de diversificação. Né? Então, eu vou citar, acho que um exemplo do que aconteceu no começo do ano passado, e que acho que ilustra talvez um pouco isso. Aí você teria que ter conta lá fora.
tá? Aí já voltaria um pouco a ideia de abrir conta lá fora. Por exemplo, tem vários bancos ou várias empresas aqui brasileiras que acabam emitindo bonds lá fora por efeito de prazo, né? Então, aqui você acaba não conseguindo prazos muito longos, 5, 10, 15, 20 anos, e lá fora isso é mais comum. Então, essas grandes empresas vão lá fora e emitem bonds de 10, 15 anos, tá? Alguns até perpétuos. E o que aconteceu no começo do ano passado? Aquela crise Brasil, né? Ninguém sabia o que ia acontecer aqui por conta da eleição, e o risco país começou a ser muito penalizado por conta disso. E esse muito penalizado também penalizou as empresas brasileiras, tá? Então, assim, no começo do ano passado, você tinha títulos bondes, por exemplo, vou citar um que eu lembro de cabeça, bonde do Itaú, de 5 anos lá fora, que pagava dólar mais 7%, que era mais ou menos o que pagava uma NTNB aqui naquela ocasião. Então, se a gente pensar, eram 7 anos o título do Itaú, a NTNB também num prazo similar. Então, você pensar assim, é melhor estar, para efeito de um investimento de longo prazo, em dólar mais 7 ou IPCA mais 7? Eu, pessoalmente, tenderia a achar dólar mais 7 melhor. Mas mesmo que você não ache melhor ou pior, acho que vale a diversificação, né? Em vez de investir aqui a IPCA mais 7, que já era, né? Agora já está perto de 5, né? Mas era um investimento muito bom. O dólar mais 7 também é um investimento muito bom, ainda mais num cenário onde você tinha muito dúvida em como é que seria o Brasil para frente. Então, assim, essa diversificação vale para renda variável, né? Que é um pouco do que o Arthur estava comentando aqui, pode ser feita aqui ou lá fora, e vale para renda fixa. O problema da renda fixa é que a renda fixa, aí sim, você não tem muita alternativa aqui dentro. A única alternativa recente que começa a veicular aqui são os COIs, né? Então, você tem COIs, alguns COIs que eu já vi indexados à renda fixa do exterior, tá? São a minoria. A minoria é aquelas COIs capital garantido, que com uma base em ações lá de fora, que, aliás, a gente teve foi o 2, né, que a gente falou sobre COI? Foi. Foi, Quem quiser ver, falta botar aqui, assim, assista o padrão número 2, né? Que a gente fala sobre COI, esse tipo de COI, mas o COI possibilita isso também, de você ter aqui no mercado local, títulos locais indexados, que você compra aqui no seu banco, na sua corretora, mas que seja indexado a alguma coisa lá fora, tá? Gustavo, a gente já tá andando meia hora, passa rápido. Eu quero que você destile o seu conhecimento aí. Dá uma ideia de um leque de possibilidades de investimentos lá fora, quais seriam alguns produtos, e o caminho é sempre esse, abrir conta num banco lá fora e fazer a transferência internacional de reais, e com quem que eu falo lá, quem pode me assessorar, porque ninguém dentro do Brasil é autorizado a assessorar investimentos lá fora. É bom que isso fique claro. A CVM não permite. Quem poderia me assessorar lá fora? Aí é alguém do banco lá de fora, né? Então, assim, a gente vai abrir um banco, numa corretora, num banco lá fora, ele vai ter uma estrutura lá, tal qual as corretoras ou os bancos têm aqui, né? E ele vai te suprir do hall de produtos que eles têm lá para te vender, tá? Então, é com base nisso que você investiria. Como eu falei, os bancos internacionais, né, até o Marcelo comentou que o Santander é um banco mais complicado para fazer isso, mas o HSBC tinha isso muito bom. Você conseguia abrir uma conta lá fora e tinha um gerente ali fora, o gerente daqui, você conseguia ver o que você colocava em cada um. O Citi fazia isso muito bem também, né? Então, eles ainda fazem. O problema daí é o volume agora, né? Antes eles eram um banco de varejo, onde faziam isso para gente normal, né? Agora é private, gente com muito dinheiro, que ainda tem acesso a isso. E quais produtos? Você pensa, eu estou aqui, eu não estou lá, eu não tenho a mesma capacidade de acompanhar no dia a dia como eu tenho aqui. Claro, os ETFs são uma tremenda opção também de investimento lá fora, pode ser de renda fixa, renda variável, mas quais produtos, principalmente os que não tem muito similar aqui, que você poderia falar para quem está assistindo? O que tem lá eles trabalham muito com crédito, né? Com títulos, bondes de empresas, bondes da Apple, bondes do Google, bonde do Itaú. Esse é um pouco, a carteira de renda fixa é bem, tem bastante disso, tá? Em geral até bondes de empresa e não de instituições financeiras. Aqui no mercado local você está muito acostumado a títulos de crédito ligados a instituições financeiras, né? LCA, LCI, CDB, etc. Lá fora você acaba indo para bondes de empresa. Eu gosto muito de bondes de empresas brasileiras lá fora,
Por quê? Por elas serem empresas brasileiras, estarem emitidas lá fora, o conhecimento sobre essas empresas acaba sendo um pouco menor do que o nosso, e elas pagam um prêmio por serem brasileiras, né, por terem a central, a base aqui no Brasil. Então, e aí vai ter uma gama gigante de empresas, obviamente, empresas boas brasileiras. Né? Tem bancos também que emitem lá fora, bancos brasileiros emitindo lá fora, esse tipo de bonde. Então, assim, é bom. Mas, de modo geral, Arthur, as opções também não são muito diferentes das que a gente tem aqui dentro, não. Então, você vai pegar fundos. Você tem vários fundos. A Pinco, por exemplo, tem um fundo lá fora que ela está lançando aqui dentro agora. Né? Então, assim, você pode investir no Global Funds, que é um fundo da Pinco que investe em vários países. E esse fundo tem cota aqui em uma corretora no mercado local. Você pode investir aqui no Brasil nesse fundo em dólar lá fora. Você não precisa estar lá fora. Tá, mas, assim, as classes são as mesmas. Fundos, ações, títulos de crédito, né, os bonds são os principais. ETFs, que é o que a gente comentou aí, que ganhou uma popularidade grande. E acho que é isso. Acho que essas são as grandes classes. Fundos imobiliários, os REITs, Real Estate Investment Trust. É um mercado de $1 trilhão lá fora. Isso, fundos tem muita coisa ligada a real estate também, é verdade, securitização, esse tipo de coisa lá fora também é mais comum, apesar de, sei lá, eu nunca me deparei com nenhum para estudar e investir, para ser bem sincero. Como eu gosto de fundo imobiliário, eu já olhei bastante estrutura de REITs e comparo muito com o mercado nacional, como eles funcionam e tal. Então, é um mercado de $1 trilhão, são coisas gigantescas, assim, um REIT é maior do que todo o mercado brasileiro. Quem tem interesse em fundo imobiliário, dá uma olhada aí no prologes.com, que é o maior fundo de logística do mundo. O cara tem galpões de logística no mundo inteiro. É uma coisa gigantesca. Agora, evidentemente, quanto que vai dar de yield disso? 3, 3,5%, 4% ao ano. Para a gente é pouco. Num país em que a taxa de juros é 1% ao ano, é um oásis, né? Mas para a gente é pouco, não faz muito sentido. Ele entra na parte de diversificação, mas acho que o caminho um pouco para investir é esse, não tem muito parecido com a gente. Nossa, tem um monte de... Vamos ter algumas perguntas aqui, ó. Eu vou fazer mais uma. Vale a pena para quem? Eu estou com medo da próxima eleição e tal, não sei o quê, e eu tenho um patrimônio de 300, 400 mil reais. Vale a pena fazer isso? Fazer alguma coisa lá fora? É muito específico, Arthur. Eu acho que vai depender muito do coisa. Por exemplo, assim, depende muito. Então, por exemplo, eu sei de donos de empresa aqui no Brasil que tem patrimônio lá fora, via empresas lá fora, até pela parte trabalhista aqui, né? Porque aqui você tem uma empresa que tem muitos funcionários, você tem um processo trabalhista, ele bloqueia teus bens e o bem mais fácil de bloquear é dinheiro em banco. Né? Se esse dinheiro está lá fora, numa conta lá fora, numa empresa, isso é menor, mas aí ele está vendo uma parte de pessoal dele. A parte de investimento no exterior, eu gosto como diversificação. Tá? Então, assim, a gente vou pegar o exemplo da coitada da Venezuela, aqui, que virou saco de pancada da América Latina, né? E com razão, vamos dizer assim. Mas quem tirou o dinheiro da Venezuela, tinha um pedaço do patrimônio na Venezuela, um pedaço fora, se deu bem no final, né? Porque pela todo o buraco que elas entraram aí. Né? O Brasil, se a gente lembrar, começo do ano passado, estava numa situação que talvez pudesse embrenhar por um caminho desse. Né? Então, assim, estruturas... Oi? No fim de 2015, começo do ano passado. Começo de 2016, Então, assim, isso também é diversificação, né? Você diminui risco. Acho que essa é um pouco da mensagem aqui. Acho que independente se você tem 300 mil, 3 milhões ou 30 milhões, obviamente as estruturas acabam sendo um pouco mais diferentes, por tamanho, até capacidade de pagar estruturas até mais eficientes do ponto de vista tributário, mas acho que para qualquer um vale a ideia. Melhor mesmo procurar um planejador financeiro antes de sair mandando dinheiro para fora, né? Eu acho que essa regra vale para todo mundo, né? Você vai pegar lá, Estados Unidos é muito comum ter, né? Então, se todo mundo tem algum dinheirinho aplicado, tem lá um planejador financeiro para ajudar. Aqui é uma coisa que ainda está começando, mas acho que a gente chega lá. E esses CFDs que o Marcelo está perguntando, você sabe o que é? O Contract for Difference. Eu não conheço isso, Marcelo. Não vi. Eu posso até dar uma pesquisada e depois até vejo se eu te respondo sobre isso, mas sinceramente não conheço.
E fundo imobiliário em Portugal, Marcelo, é fundo de investimento imobiliário mesmo, mas é um mercado meio pequeno, eles perderam a isenção de tributos e tal, não é um mercado bem desenvolvido em Portugal, embora eles existam, tá? Mas Portugal também, o Marcelo, o Arthur, acho que a partir do princípio que você está em Portugal, você está na Europa. Né? Então, assim, você consegue negociar livremente todos os ativos em euro ali. É questão de sorte você estar na corretora ou no banco consiga te prover desses ativos, né? Tá aí. Então, vou fazer a sugestão de um próximo programa, não precisa ser da próxima semana, mas investimentos no exterior na Europa. Por quê? Muitos brasileiros estão se mudando para Portugal. Chega lá, como é que faz? Verdade. Como é que faz? Eu estou em Portugal, o que a pouco a gente sabe do exterior costuma ser dos Estados Unidos. Eu vou mudar para Portugal, e tem muita gente que está louca para mudar para Portugal. Como que eu faria para investir meu dinheiro? Quanto que isso rende e tal? Então, a gente precisava se preparar um pouco antes, fazer um estudo, mas acho que seria um bom programa. Acho que é uma boa ideia mesmo, mas esse precisa, esse para mim não é o dia a dia. Se precisar, a gente convida alguém. Sim. Vamos convidar um português. Isso aí. Chama um português. Aliás, eu tenho um amigo que mora em Portugal, que é português e que trabalha num banco de investimento português. Aí, fechou. Quando ele puder, a gente faz. Ele faz o português dele é meio difícil de entender, mas ele é português. Vai falar português. A gente faz inglês, né? Se ele falar inglês, eu falo com ele em inglês às vezes, porque eu entendo melhor. Mas ele está falando português. Mas tá bom, vamos rapidinho nas variedades aí, dicas, alguma coisa que a gente está vendo ou fazendo diferente? Vamos. Vamos puxar, eu vou puxar a fila. Eu comprei, esses dias, 4 pessoas me falaram desse livro aqui, ó. Sapiens. Nossa, meu irmão tá lendo esse livro, e justo ontem ele comentou desse livro. A galera tá coincidência. 4 pessoas estão viciadas, que é o melhor livro da vida, não sei o que lá, não sei o que lá. Falei, deixa eu comprar. Eu já li, meu irmão tá viciado. Você já leu, Arthur? Já li. E a sequência dele é um livro chamado Homo Deus. Precisa ler também, precisa ler. Propaganda, ó. Isso. No fim das contas, eu acho que Sapiens é melhor do que Homo Deus, porque Sapiens fala do passado e a gente tem mais como fazer comparações e tal. O outro é o cara olhando para frente, né? Olhando para frente, mas esse cara é um tremendo pensador, assim. Ótima dica. Já me falaram, eu vou pegar para agora, preciso ler, né? Eu não só achei, porque 4 pessoas me falaram, eu falei, nossa, 4 pessoas me falaram, é porque é bom, né? Então deixa eu comprar logo. O Gustavo tá acumulando o livro aí na prateleira, porque outro dia eu fui no lançamento de um livro com ele comprou 2, ou seja, tem 4 aí para ler que eu sei. Não, tem o de infraestrutura também, Fê. Então. E eu vou ler também, que é do Fernando. Eu preciso de tempo agora para ler, eu adoro ler, mas é que o tempo tá meio complicado. Outra coisa, vou falar de outra coisa. Bitcoin. Vocês viram o Bitcoin? Caraca, eu tava 100 mil dólares bateu. Eu estava achando estranho a gente falar de investimento no exterior e o Gustavo não mencionar o Bitcoin. Mas eu me segurei. Não por isso, né? Eu acho que como investimento, porque não paga juros, né? Então, assim, é um negócio mais difícil de falar investimento, mas que é bom, bateu assim, eu estava vendo algumas análises grafistas que falam que está indo na quinta onda lá da parte grafista, que vai para 100 mil até logo. Vamos ver. Tô demorando para entrar nesse negócio. Tô perdendo o bonde, eu tô achando. Você e Arthur, vocês dois. Eu tô tranquilo. Convencer vocês ainda que tem que botar um quer nisso daí. Eu tô tranquilo. Eu vi isso em OGX, Mundial, que já vi tantas vezes. Eu deixo o bonde ir, que é que nem o bonde de Santa Teresa sem freio, isso aí. Só precisa sair antes de acabar. Isso aí. Antes dele bater. Não, brincadeira, mas o que eu tinha para falar era a mesma do livro. Acho que o livro muita gente falando, eu vou ler depois para dar uma olhada e a gente comenta aí futuramente a gente pode fazer até um bate-bola aí. Arthur e a Fê também. Fê, compra para ler também. Não, já está aqui na minha casa, já está na fila. E aí a gente faz depois um bate-bola aqui sobre o livro. Não, vamos fazer. Esse já está aqui na minha fila para ler. Vamos lá. Eu vou dar minhas dicas. Eu fiquei pensando o seguinte, né? Fiquei até com vergonha, né? Variedades. Variedades a gente fala do quê? De finanças, né? A minha dica é finanças comportamentais. A minha dica, que abre um pouco a cabeça, né? Mas eu vou dar uma dica de finanças e depois outro que não seja de finanças.
A minha dica é o Código da Riqueza, o documentário que o Thiago Nigro está produzindo e já colocou o primeiro episódio no ar. Esse primeiro episódio tem 1 hora e, cara, o trabalho é fenomenal. Eu participei, eu fui entrevistado, não me pergunte por quê, tá? Mas além de mim tá lá o César Cielo, o Damodaran, o vencedor de prêmio Nobel. Então, a Ele gente é chegou muito famosa. perguntando para as pessoas assim, ó, qual que é o código, qual que é o segredo do seu sucesso e tal. E, então, putz, tem muita coisa boa para extrair daquilo. Vale a pena assistir mesmo, um trabalho que nunca ninguém tinha feito. Vão ter 4 episódios, o primeiro já está no ar, é o códigodariqueza.com.br. Então, esse é o de finanças, mas para lembrar que minha vida não é só finanças, eu gosto muito de chorinho, adoro chorinho. E tem um CD, eu ouço pelo YouTube, na verdade, que é Beatles em Choro. Cara, é fenomenal, estou viciado nesse negócio. Os caras pegaram os grandes sucessos dos Beatles e fizeram todas as releituras em chorinho. Vale muito a pena, Uau, ouçam, porque vale muito a pena. legal, hein? E eu aqui tô na dúvida se eu vou no show do YouTube hoje ou não. Eu vou dar aula. Minha última Eu também chance. não posso ver, mas falar quem foi, falou que foi espetacular, né? Então, eu tô aqui me Aliás, coçando. eu tenho um amigo mais foqueiro, assim, que falou assim, o show do... Como é que é o nome do cara do Oasis? Que o começo chega cedo, porque antes do YouTube tem o cara do Oasis. Ele toca umas Isso. 7 músicas que todo mundo conhece. E ele falou assim, o show desse cara é um show de rock espetacular. O show do YouTube é um show de DVD. É um telão gigante, lindo, mas é um DVD. Então, Jura? foi o que ele falou. Mas eu acho que vale a pena, Fê. Ele adorou, mesmo assim. Porque tem um telão lá que é gigante, assim, né? Eu vi foto. Um telão gigante. E tem amigos que foram no final de semana e que compraram agora para ir hoje de novo. Só dá uma olhada se não vai chover. Não, pois é, tem ingresso ainda. Dá uma olhada da chuva, né? Porque se chover atrapalha um pouco, né? Tinha previsão de chuva hoje. Mas tô nessa. Não sei se eu vou ou não vou. Então, no próximo programa eu conto se eu fui ou se eu não fui. Tá bom. Isso aí. Então, vamos nos despedindo. Obrigado para você que assistiu, que acompanhou mais uma vez. Compartilhe, ajude a gente a levar esse conhecimento para mais pessoas. E sugira, obrigado, viu, Marcelo, pela sugestão e sugira o quanto quiser. Obrigado da minha parte aqui, um abraço, até o próximo. Obrigado, Fernanda, obrigado, Gustavo. Valeu. Obrigada. Tchau.